Tá começando mais um Krazen Podcast, o pior podcast da história do YouTube. Eu desafio você a ficar até o fim. Esse podcast é horroroso. Não há nada de bom nisso. Hoje eu gostaria de falar sobre Stefano Rei, também conhecido como Stephen King, e eu tô lendo o primeiro livro dele. Quer dizer, não o primeiro livro dele, mas é a primeira vez que estou tendo contato com a literatura do Stephen King, que é O Iluminado. Eu já vi alguns filmes do Stephen King, mas nunca vi O Iluminado, então eu decidi, como é uma obra dele bem conceituada no quesito do filme, até o próprio livro, decidi começar por ele. Não acho que vou ler vários outros livros de Stephen King, não tenho uma grande vontade, mas eu queria comentar um pouco sobre o livro, sobre o que eu tô sobre minhas primeiras impressões, né. Deixa eu ver, na página 150, já li um pouco, e eu queria comentar algumas coisas que eu acho interessantes de Stephen King, sendo já redundante aqui, já falei disso. A primeira coisa que eu queria comentar é que o Stephen King ele escreve bem. Ele escreve bem no sentido que ele não usa muitas palavras rebuscadas, ele não tem um vocabulário muito difícil e é bem simples a escrita dele e passa bem rápido. Isso é bom numa escrita. É bom que sua escrita tenha uma certa leveza, que se passe rápido por certas coisas. E eu tô gostando do livro, tô achando o livro bem interessante. Eu pretendo ver o filme, né, depois que terminar o livro. Eu não sei nada sobre o filme, a não ser que o personagem principal fica doido, se passa num hotel e é um filme do Kubrick famoso, e que o Stephen King não gosta do filme por algum motivo que eu ignoro. Meio que tanto faz você não gostar. Beleza, acontece. O protagonista do livro é o Jack Terrison, sua esposa Wendy e o menino Danny. Eu queria contar umas coisas, assim, que eu acho interessante como o Stephen King ele consegue dar uma certa naturalidade e trazer um ar, assim, bem como é que é o nome? Realista, talvez, sobre seus personagens. Seus personagens, eles têm falhas significativas, eles têm problemas, eles não são perfeitos, assim, não são mega heróis. E aí no livro você sabe que todo mundo fica meio doido, e você fica pensando assim: "Cara, como que essa loucura vai afetar as pessoas nesse hotel, né? Como é que isso vai acontecer?". E na minha opinião ele tem os 2 protagonistas, né, o pai e a mãe ali, eles são bem reais em certo sentido. Eles são bem incríveis, são pessoas bem, assim, que você vê e, essas pessoas poderiam existir na vida real, não parecem muito personagens. Aquela coisa que eu gosto de dizer, né, eh, as pessoas gostam de personagens que parecem pessoas e pessoas que parecem personagens. No que eu li até agora, o personagem mais estranho é a criança, é o Danny. No sentido que ele tem certas uma questão com o sobrenatural, ele tem um amigo imaginário que não parece tão imaginário assim, na verdade parece ter quase uma entidade. Não se sabe se ele tá tentando prejudicar o Danny ou tá ajudando. Fica meio nessa área meio cinzenta até agora onde eu li. E tem o cozinheiro Halloran. O cozinheiro, ele quem vê no Danny que ele é um garoto especial, e o chama de iluminado, dando, né: "Ah, ele disse o título", dando essa coisa do título. Eh, por hora, eu tô gostando do livro. Eu acho que, como disse, o Stephen King, ele consegue fazer você ler bastante sem se cansar. Isso é uma qualidade que eu vejo em muitos escritores que escrevem muito, no sentido não só de escrever vários livros, mas de escrever uma história muito longa, de mais de 300, 400 páginas. Você tá lendo algo, pelo menos com mais de 150 páginas, a escrita ela tem que ser mais moleza. Você tem que ler sem se cansar. Você precisa ter um certo domínio do que você está escrevendo, de como você está escrevendo. Pelo menos esse é já um dos primeiros ensinamentos que eu vi enquanto eu já capturei enquanto eu tô lendo o livro.
Como disse já algumas vezes, eu tenho uma certa dificuldade em escrever muito. Eu sou um cara meio direto ao ponto. E eu gosto de observar como certos autores conseguem escrever bastante sem entregar tudo logo de uma vez, sem entregar tudo logo os pontos. E o Stephen King, ele trabalha bem essas coisas. Ele trabalha o passado do Jack, ele trabalha bem o passado da Wendy. Você vê como os personagens, eles eu não acho que seriam camadas, mas é camadas, você vê que eles são mais, seus arrependimentos, suas vontades. E o Stephen King, pelo que eu tô lendo até agora, eu concluo que ele é um bom autor. Claro, ele é um segundo as estatísticas, né, ele é o segundo autor que segundo ou terceiro, se não me engano, que mais recebeu adaptações no cinema. É terceiro. Em segundo fica aquela mulher que escreveu lá o Assassinato no Expresso do Oriente. E em primeiro fica William Shakespeare. Uma curiosidade, sim, William Shakespeare detém o maior número de adaptações para o cinema. Grande Shakespeare. Li um livro dele, tenho que ler mais. O livro em si, não se você conhece o filme, né, você sabe o que é, né, uma família vai lá pra um hotel pra ficar uma temporada, porque o pai arranjou lá um emprego lá de caseiro, ele vai ficar lá arrumando as coisas, tomando coisa do hotel, e aparentemente ele vai ficar meio doido. Como tá falando do Danny, que ele é o personagem mais deslocado, deslocado no sentido que ele é o único personagem de fato realmente estranho. Porque o Stephen King, ele toma um certo esforço em várias páginas de explicar como o Jack e a Wendy são pessoas, assim, normais. Tem seus problemas, seus vícios, seus medos. O Jack tem um problema com raiva e com a bebida. A Wendy tem uma relação muito ruim com a mãe, uma relação mal resolvida. E ela tem uma certa doideira, inclusive. Ela tá sempre com muito medo. Assim, é uma mulher que tá sempre meio. Parece que ela tá um passo de ter um colapso. Colapso nervoso. E é claro que. Como é que o Stefano Rey ele consegue dar bastante profundidade para seus personagens sem deixar a história chata? Bom, ele é aí que vem o Danny, que é a criatura aí esquisita aí do livro. Porque sempre que aparece o Danny, acontece algo interessante. Red Run, né, o quarto Red Run, as visões, o coisas estranhas, ele vê os fantasmas, os mortos, ele tem ele é tratado como de certa forma, um garoto meio que especial, não especial no sentido retardado, mas especial no ele tem algo de diferente. E os pais deles demonstram um certo esforço pra meio que tentar ignorar isso. Sabe aqueles filmes lá que a criança fala algo a criança é legitimamente estranha, e os pais eles levam isso como algo: "Ah, é criança, ela é doida mesmo". Aqui o Stephen King, pelo menos, ele consegue, trazer uma certa tensão no ar entre os pais. Tipo, eles sabem que o menino é meio estranho, ele comenta umas coisas assim meio cabreiras, que ninguém sabia, mas ele descobriu de alguma forma, e eles tentam meio que deixar baixo. O não é que eles estejam ignorando, eles acreditam que ajudar o filho a ignorar esses problemas ou, como é que posso dizer, não tratar disso tão diretamente vai melhorar a situação. Inclusive falando do Danny, enquanto o Stephen King ele foca em tratar o Jack, né, e a Wendy, é sempre no seu passado, quase sempre sobre seus passados, o que eles fizeram, o que aconteceu. O Danny ele tá sempre fixo no presente, porque ele é uma criança, né, de 5, 6 anos. E é por isso que tudo que é de mais interessante e louco acontece justamente com ele. Sempre que o capítulo tá meio morno, o negócio, ele vai lá e pá! Alguma coisa acontece bem bizarra com o Danny. E as minhas primeiras impressões, elas são positivas. Eu acho que é um livro bom. Eu tô gostando do livro. Eu vou ler mais um pouco hoje. Acho que vou chegar até acho que mais umas 100 páginas, pra ver até onde o Stephen King vai levar essa história.
E eu acredito que se você vê o filme, deveria ler o livro, e se você lê o livro, deveria ver o filme. Não tem muito mais o que comentar. Ah, lembrei o que eu queria comentar. O livro, né, não sei como é o filme, claro, só deixando de vocês já entenderam, né, já entenderam. Eu não sei como é o filme. Mas o livro, ele é um pouco lento, e não necessariamente ser lento é ser aquela coisa amorosa, aquela coisa assim meio mas ele tem esse certo esforço em trabalhar as coisas, trabalhar cada personagem no seu tempo. Então, e é por isso que o Danny é um ótimo artifício de roteiro. Não que ele seja um artifício de roteiro, né, mas o Stephen King, ele entende que tratar demais do passado dos pais torna a história mais lenta. Então, ele usa o Danny como um vetor para não só acelerar, mas trazer um certo perigo, urgência, tensão e e usar aquilo que já foi tratado no passado dos pais pra você ver como eles vão reagir nessa situação. E isso é muito bom. Tem que dar César o que é de César. O Stephen King, ele não me impressionou, só pra deixar claro, mas não estar impressionado não é algo ruim, é algo que eu meio que já esperava dele. Até porque ele é um autor bem conceituado. E aqui, lendo Iluminado, eu compreendo por que que ele é um autor bem conceituado. Ele consegue te levar pela narrativa facilmente. Você vai lendo, 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 lendo. A escrita ela é tranquila, ela não é muito difícil, é gostosa e os personagens eles têm aquela coisa assim meio erráticas, né. Eles não são tão perfeitinhos assim, mas eles tentam ele consegue dar aquela coisa assim, tipo, os pais fazem eles são meio problemáticos, mas eles tentam mostrar ao filho que tá tudo bem, tá tudo legal, e o filho faz e uma coisa muito legal que o filho ele tem também suas ponderações. Tipo: "Ai, papai e mamãe agora parecem estão apaixonados. Nossa, que legal. Eles pareciam muito meio tensos uns meses atrás". Isso é legal ver na perspectiva da criança. Eu gosto como o Danny ele não é só tratado como esse artifício de roteiro de tem algo muito de ruim acontecendo, não, ele é tratado também como um personagem real. E por hoje é isso, acho. Eu só queria comentar sobre, né, sobre o que eu tô achando do Stephen King. Tô achando ele acho ele um autor competente. E ele merece acho que ele merece a fama, né. Eu eu já no auge da minha arrogância adolescente, eu já parei de pensar assim, tipo: "Porra, esse Stephen King aí, ele é meio superestimado, né". Só que assim, né, eu não tinha nenhum eu nunca externalizei isso, porque eu só tinha visto alguns filmes. E assim, sempre tem erros de adaptações, sempre tem uns problemas, nem tudo ocorre como ocorre. E se eu falasse isso, externalizasse de fato isso, eu estaria sendo injusto com o senhor Stefano Rey. Então é bom conhecer de fato a escrita desse homem. Por enquanto, por hoje é isso. Esse foi mais um Podcast. Até mais.